Salve Maria e São José, meu povo! Acabei de saber de uma informação aqui, que se a gente não tiver mais do que mil seguidores, a gente não pode mais fazer live. Vocês têm noção do que é isso, gente? Mas tudo bem, né? Rapidinho a gente dá um jeito nisso, né, gente? Porque a gente é desses. Bora então agradecer a Deus por mais um dia, 27º dia passou. Gente, já foi! E vocês, como vocês estão diante desse retiro? Como que vocês estão passando? Tá difícil nesses últimos dias? Manda mensagem no privado, manda mensagem por aqui. A gente sempre vai estar à disposição. Padre Jonas, que é o pároco forâneo da forania de São José de Anchieta, aqui de Indaiatuba, e Elias Fausto, ele se coloca sempre em inteira disponibilidade para nos ajudar, para poder nos apoiar, né? Ele percebe como esse mover de consagrados faz diferença entre os paroquianos, entre as ações dentro da paróquia. Tudo isso é um mover dentro dos lares, né? Você já conseguiu fazer? Ei, Marli, salve Maria! Já conseguiu fazer sua confissão? Procurou? Nós temos aí até quarta-feira. Dá tempo, hein? Busca uma confissão, faça bem feita. Busque estar em estado de graça, porque no dia 16 vai ser um dia de muita graça. Ofereça a sua confissão e a sua comunhão a esta graça de Deus para nós, que é nos consagrarmos a Jesus Cristo, sermos consagrados a Jesus Cristo pelas mãos de nada mais, nada menos que a mãe dele. Desculpa quem não é, mas eu não posso fazer nada. Fui chamada, disse meu sim, dou meu sim todos os dias da minha vida, porque isso é bom demais, isso é uma graça. Hoje mesmo meu irmão falou assim para mim, nossa, você já foi muito alegre, que ele mandou uma foto de eu fazendo careta. E aí eu mandei uma outra, ajoelhada diante do Santíssimo. Falei, agora eu sou muito mais, meu irmão. E assim nós devemos, sabe, nós devemos continuar firmes nesta caminhada, porque o tempo urge e nós não temos tempo a perder. As almas do purgatório sempre dão esta mensagem, que nós não percamos tempo como elas perderam. Olha que triste. Mas que saibamos aproveitar o tempo de hoje para oferecer para estas santas almas que lá estão esperando para ver a face de Deus e fazermos com que elas possam mais rapidamente encontrar com o Senhor. Se nós oferecermos tudo às almas do purgatório pelas mãos da Virgem Maria, elas são sufrajadas. E teremos também no céu almas que estarão intercedendo por nós. Eles não podem mais rezar por eles, mas podem rezar por nós. Que façamos da nossa caminhada de oração e de entrega à Virgem Maria, também oferecendo às santas almas do purgatório. Amém? Vamos começar com o pé direito, com a mão no coração, oferecendo à Santíssima Trindade toda a honra, glória e falando, Senhor, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, em casa de Maria. Constitui tão grande maravilha o dilatado espaço que Jesus reservou à sua mãe, que o devemos considerar a fim de conhecer melhor a Jesus e em suas divinas intenções. Meditaremos a vida oculta do Salvador em casa de Maria, ponderando as riquezas deste lar, a obediência de um Deus, a Nossa Senhora, ponderando os divinos progressos da sabedoria encarnada junto à Mãe Puríssima. 1. Vejo a Jesus, adorável criança, junto a Maria, que trabalha na casa de Nazaré. 2. Esposo feliz da Virgem Castíssima, São José, padroeiro das almas interiores, ensinai-nos a profundeza das lições que pudestes aprender na intimidade de Jesus e de Maria. Primeiro ponto, riquezas da casa de Maria. Na casa de Maria está toda a glória e toda a riqueza. Sabedoria 3, versículo 3. Porque ela possui Jesus, o Verbo encarnado, a melhor joia da criação. Se vivermos naquele sacrário de todas as virtudes, mas o poderemos fazer em espírito, quando em nosso lar temos a imagem, o amor, o reconhecimento e as virtudes de Maria, e pôs o seu fruto,
o nosso Senhor Jesus Cristo. Os predestinados amam viver nesta casa, em companhia de sua mãe. Quer dizer que se comprazem no reino, fazem vida interior, dedicam-se à oração, sempre a exemplo e à companhia de Nossa Senhora, cuja glória está dentro. Salmo 44, versículo 14. Quem, pois, quer viver com Jesus na casa de Maria, há de amar o escondimento e a vida oculta. Não há de procurar a vida superficial e frívola dos que tudo querem ver, a todos mostrar-se, viver das 1001 inutilidades que a seus olhos, todavia, assumem importância tão capital. Salve Maria, Teresa, salve Maria, Lê. A vida de Maria e a de Jesus nos ensinam a nos esconder do mundo e a nos refugiar em Deus. Aqui, a verdadeira eficiência, a única fecundidade na vida espiritual. Segundo ponto, a obediência de Jesus na casa de Maria. A sabedoria infinita, que tinha imenso desejo de glorificar ao Pai e salvar os homens, não encontrou para isso caminho mais curto e mais perfeito do que se submeter em todas as coisas à Santíssima Virgem, não apenas durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, como fazem os outros meninos, senão durante 30 anos. E deu mais glória a Deus Pai por todo este tempo de submissão a Nossa Senhora do que os que empregara a fazer prodígios e a pregar por toda a terra e converter todos os homens. Quão altamente glorificamos a Deus submetendo-nos a Maria, a exemplo de Jesus. Tendo ante os olhos tão claro exemplo, seremos tão insensatos que creiamos achar outro meio mais apto a glorificar a Deus que nos submeter a Maria, a exemplo de seu filho? Os escravos de amor a Maria, por mais que façam no exterior, muito mais é o que realizam no seu interior, na companhia de Nossa Senhora, porque ali trabalham na obra da sua perfeição. Aqui comparadas, todas as mais atividades não são mais que brinquedos de criança. Imitemos de coração a obediência de Jesus, tão larga, tão humilde, tão própria, a nos redimir da primeira desobediência pecaminosa. Adão fez a vontade de Eva, pecadora, e nos perdeu. Mas Jesus obedece a Maria Santíssima e nos salva divinamente. Não imitemos o primeiro pai, obediente a Eva. Sejamos como Jesus, filhos de Maria. Não dá vontade. Eu sei que a vida é cheia de embates e nós, que já somos consagrados, Marli e Teresa, sabem disso. A luta é grande, as batalhas são imensas, as contrariedades, humilhações são grandes, mas existe uma força, um poder, um brilho diferente nos consagrados. A gente consegue encontrar a graça mesmo onde ninguém enxerga. E nem a gente mesmo consegue entender. Era para eu estar triste, era para eu estar brava. E eu estou plena da graça de Deus. Porque eu estou plena de Maria, que está do meu lado o tempo todo. E ela nunca se afasta. E ela me faz sorrir, ela me faz animar, ela me faz perdoar, ela me faz olhar com olhar de piedade. Aonde eu, humanamente, olharia com olhar de raiva, de irritação. Assim é viver para a Virgem Maria. E por isso nós devemos continuar firmes e fortes, como um soldado, um soldado fiel. Terceiro ponto, divinos progressos de Jesus na casa de Maria. Além da ciência da visão, que pela união hipostática lhe competia, além da ciência infusa, nele melhor que a concedida aos anjos e bem-aventurados, Jesus, o Verbo encarnado, tinha também a ciência comum, experimental. Ele crescia nessa ciência sob os olhos de Maria, manifestava igualmente, mais e mais, de acordo com o desenvolvimento de sua idade, o seu saber divino na casa de Maria. Quanto progresso faremos nós também, filhos e escravos de amor de Nossa Senhora, se a imitação de Jesus vivermos em casa de Maria.
pois ela nos obterá a ciência experimental de Deus, fazendo-nos participar da divina sabedoria que lhe pertence e se quer dar mediante o seu coração imaculado. Manifestaremos também nosso adiantamento. Em Maria, os jovens logo chegam a anciãos, em luz, santidade, experiência e sabedoria, e em poucos anos alcançam a plenitude de Jesus Cristo. Jesus tanto tempo ficou com sua mãe para dela fazer o molde dos predestinados. Busquemo-la, pois. Não esqueçamos, porém, que não se lança ao molde senão aquilo que está bem fundido e líquido. Quer dizer que é necessário destruir e fundir em nós o velho Adão, para que possamos resultar o novo, saído do molde de Maria, à semelhança de seu primogênito Jesus. Jesus, quão amável este vosso tabernáculo, Maria! Que ditoso o homem que mora em casa de Maria, onde vós primeiro quisestes morar. Nesta casa de bênçãos recebe de vós socorro aquele que determinou em seu coração as ascensões de todas as virtudes, para se elevar à perfeição deste vale de lágrimas. Maria, Mãe cada vez mais amada do meu coração, divino molde dos eleitos, quero viver em vós, hoje, toda a minha vida, minha eternidade, doce casa de meu coração, de meus afetos, de minhas esperanças, de minha recompensa, do meu paraíso. Ramalhete. Esta é a verdadeira casa de Deus, é a porta do céu. Gênesis 28, 17. E vamos então, Ei Aline, salve Maria, vamos então nos entregar a este santo evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E depois de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a sua casa de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e se fortificava, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. E seus pais iam todos os anos a Jerusalém no dia solene da Páscoa. E quando ele tinha 18 anos, indo eles a Jerusalém, segundo o costume, quando ele tinha 12 anos, indo eles a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, acabados os dias da festa, ao voltarem para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o advertissem. E crendo que viesse com os da comitiva, caminharam um dia e depois buscaram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém e a procuraram. E aconteceu que, 3 dias depois, o acharam no templo, entre os doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam pasmavam da sua inteligência e de suas respostas. E quando ouviram, admiraram-se. E sua mãe lhe disse: Filho, por que procedestes assim conosco? Eis que teu pai e eu te buscávamos aflitos. E ele lhes respondeu: Para que me buscáveis? Não sabes que importa ocupar-me das coisas de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes disse. E desceu com eles, e foi a Nazaré, e lhes era submisso. E sua mãe conservava todas essas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí eu acho interessante 2 coisas desse evangelho. Primeiro, filho, por que fizestes isso? Não sabeis que teu pai e eu te procurávamos? Eu acho linda essa passagem porque ela coloca São José primeiro. Esse é o olhar de uma mulher diante do esposo. Ele é a referência, ele é o que vai à frente, ele é o provedor, ele é o sacerdote do lar. Ah, mas meu marido hoje em dia ele está tão distante de Deus que ele não está servindo para nada disso. Bom, tudo bem. A gente entende que às vezes eles estão distantes da missão que cabe a eles, mas nós devemos nos manter no nosso lugar e rezar por eles, porque se o marido está caindo, muito disso é por causa da mulher, que não reza muito. E do mesmo jeito, o contrário. Se a mulher está caindo, homens, joelho no chão e terço na mão. Né? Eu acho que esse mover é aquele que não desiste. Né? Se eu
faço meu esposo sofrer, eu sofro, porque é uma só carne. Então não adianta a gente querer que o homem melhore só por ele. A gente tem que entender que se um lado está fraco, o outro tem que estar forte, para ajudar o lado fraco a se erguer. Assim como é no corpo da gente. Se é uma só carne, o que acontece? Nós somos uma só carne. Meu corpo está o tempo todo buscando a harmonia para trabalhar direitinho. Meu coração, meu fígado, meu rim, o meu estômago, o meu cérebro, todos estão em harmonia. Porém, quando um órgão está fraco, está com algum problema, todos os outros, primeiro, sofrem e, segundo, trabalham dobrado para fazer a vez daquele que não está. Então, nós precisamos entender que, uma vez casados, não existe isso de separar. Existe o que nós precisamos realizar para ajudar este que está fraco a se erguer. E tem fé, né, gente? Tem fé porque Deus quer que nós sejamos um pelo outro. Segundo ponto que eu acho muito importante nesse evangelho. Quando nós nos sentirmos distantes de Jesus, quando se a gente estivesse sentindo que Ele não está conosco, sabe? Peraí, cadê Jesus? Cadê Jesus na minha vida? Lembre-se dessa passagem. Não sabeis que eu devo cuidar das coisas de meu Pai? Volta para casa, volta para o templo, vai lá, Ele está lá. Ele sempre estará cuidando das coisas do seu Pai. Jesus está presente em cada igreja. Ele está, como diz Calacutes, quando o pai dele quis levá-lo para Jerusalém, para ele pisar na terra onde Jesus pisou. Ele falou, Pai, não precisa gastar. Eu estou com Jesus todos os dias, onde Ele está e não onde Ele esteve. Nossa, que ensinamento. Jesus está, Ele está conosco. E nossa vida só vai ter sentido quando a gente entender o sentido dessa passagem. Não sabeis que importa ocupar-me das coisas de meu Pai? Eu estou aqui. Venham. Eu não precisa marcar horário. Eu não faço questionamento, eu não tenho recepcionista aqui para poder indicar que horas que você pode entrar. Que horas que você pode falar comigo? É só chegar, eu estou aqui te esperando. Fala para mim qual é o seu problema. Mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso é grandioso demais. Imitação de Cristo, livro 2, Jesus, divino amigo. Sem amigo, não viverás ditoso. E se não for Jesus, teu especialíssimo amigo, estarás muito triste e desamparado. Logo, obras loucamente. Se em algum outro confias e te alegras. Antes ter o mundo todo, por contrário, que ofender Jesus. Sobre todos os teus amigos, seja, pois, Jesus singularmente amado. Ama a todos por amor de Jesus, e a Jesus por si mesmo. Tá aí, mãe? Não vai ficar, não? Ah, então tá. Vai lá. Boa noite. Só Jesus deve ser amado singularmente, porque Ele só é verdadeiro e fidelíssimo mais que todos os amigos. Por amor dele e nele, deves amar assim os amigos como os inimigos e rogar por todos para que os conheçam e amem. Nunca desejes ser louvado nem amado singularmente, porque isso só pertence a Deus, que não tem igual. Nem queiras que alguém se ocupe de ti em teu coração. Nem tu te ocupes do amor de alguém, mas só reine Jesus em teu coração e no de todos os homens virtuosos. Sê puro e livre no seu interior, sem embaraço de criatura alguma. É mister despojar-te de tudo e oferecerdes a Deus um coração puro, se queres descansar e ver quão suave é o Senhor. E, na verdade, nunca isto conseguirás, se não fores prevenido e ajudado de sua graça, de modo que, deixando tudo mais, com Ele só estejais unidos. Pois, quando vem a graça de Deus ao homem, então pode tudo, e quando ela o desampara, logo fica pobre e fraco, e como abandonado aos castigos. Porém, ainda neste estado, não deve desfalecer nem desesperar. Antes, conformar-se com a vontade de Deus e sofrer com ânimo igual, por amor de Jesus Cristo, tudo o que lhe suceder. Pois depois do inverno vem o verão,
À noite sucede o dia, e depois da tempestade vem a bonança. Que lindo, né? Leitura de Montfort. Ou seja, gente, vocês podem ter tudo. Se vocês não tiverem um amor grandioso por Jesus Cristo, se vocês não encontrarem nele todo o seu consolo, toda a sua glória, toda a sua alegria, tudo o que você precisar, se você não se abastece de Jesus, nada neste mundo vai valer para fazer isso com você. A missa diária não é algo simbólico, é uma graça, é um presente que Ele concede aos que lhe são fiéis, aos que estão ali se esforçando para passar pela porta estreita. Quer dizer que todos que ali estão são perfeitos? Não. Mas querem buscar a santidade a todo custo. Nós precisamos encontrar nesta graça que é a Santa Missa, o maior de todos os nossos tesouros, Cristo Eucarístico. Precisamos encontrar a graça de recebê-lo diariamente. Peça isso se você hoje não tem essa condição. Eu conto sempre isso aqui. Quando eu pedia, eu achava que eu ia alcançar quando eu estivesse velhinha. E Deus me deu essa graça. Não permitam que lhe seja tirado. Façam desse movimento um movimento constante de obstinação. Eu preciso de Ti, Jesus. E todos os dias que você adentrar na Santa Missa e poder receber em estado de graça Jesus Cristo, agradeça. Agradeça por fazer parte desse banquete extraordinário que só os santos podem receber diariamente de nós. Que lindo. Maria, nossa mãe. Deus Pai quer sempre ter filhos por intermédio de Maria, até o fim do mundo, e lhes diz estas palavras: habitai em Jacó, isto é, fazei morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio, figurados por Esaú. Assim como, segundo a ordem natural, as crianças têm pai e mãe, também na ordem da graça, os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso é que os réprobos, como todos os que desprezam a Santíssima Virgem, não têm a Deus por pai, embora se vangloriem de tê-lo, visto não haverem a Maria por mãe. Pois, se a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um verdadeiro e bom filho naturalmente ama e honra a sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais certo e infalível que há de distinguir um réprobo de um predestinado é o que o réprobo trata a Santíssima Virgem com indiferença e desprezo. Outro, sim, procura com suas palavras e exemplos diminuir às claras e às ocultas o amor e o culto que se deve atribuir a Maria, e algumas vezes sob falazes pretextos. Deus não mandou que Maria fizesse nele sua morada, porque é outro Esaú. Deus Filho quer formar-se e, por assim dizer, encarnar-se cotidianamente em seus membros por intermédio de sua mãe. E lhe diz: Israel é vossa herança. Como se dissera: Deus, meu Pai, deu-me como herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. A uns conduzirei com um cajado de ouro, a outros com férrea vara. De uns serei amigo e advogado, dos outros vingador, e de todos juiz. Porém vós, minha cara mãe, sereis herdeira e possuidora somente dos predestinados, cuja figura é Israel. E como sua boa mãe, vós os gerareis e educareis. E como sua soberana, os conduzireis e governareis e defendereis. E demais, sendo Jesus o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe repetem 1000 vezes por dia. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. É indubitável que para todos quantos o possuem, é também verdadeiramente o fruto e a obra de Maria, do mesmo modo que para o mundo em geral. Assim, pois, se algum fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode ousadamente dizer: sou sumamente grato a Maria. O que possuo é seu produto e fruto, e sem ela jamais o possuiria.
E pode-se aplicar a Nossa Senhora com mais razão de ser do que São Paulo aplicava a si mesmo as seguintes palavras: dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo, meu Filho, seja neles formado na plenitude de sua idade. Santo Agostinho, excedendo-se a si mesmo e a quanto acabo de dizer, afirma que todos os predestinados, a fim de serem conformes à imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem, onde são guardados, alimentados, mantidos e desenvolvidos por esta boa mãe, até que depois da morte, que é propriamente o dia do nascimento, como a Igreja chama a morte dos justos, ela os dá à luz para a glória. O mistério de graça, desconhecido dos réprobos e pouco conhecido dos predestinados. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos. E lhe diz: lançai as raízes de todas as virtudes em meus escolhidos, a fim de que vão crescendo de virtude em virtude, de graça em graça. Encontrei em vós tanto comprazimento quanto visíveis na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-vos na terra, sem que cesseis de habitar o céu. Reproduzi-vos assim em meus eleitos. Veja eu neles como gosto as raízes de vossa fé invencível, de vossa profunda humildade, de vossa mortificação universal, de vossa inabalável esperança e de todas as vossas virtudes. Vós sois sempre minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Dê-me vossa fé, almas fiéis, vossa pureza, virgens, vossa fecundidade, escolhidos e templos. Quando Maria desenvolveu suas raízes em uma alma, produz maravilhas de graça que só ela pode produzir. Segunda leitura: o coração materno de Maria. Da criação, Deus realizou a maravilha das maravilhas, que é um coração de mãe, e colocou ali um amor profundo, obstinado, quase irracional. Um amor pronto a todos os sacrifícios e todas as renúncias e todas as predileções. Que seria de nós, pobres e débeis que somos, se sobre nossos anos de incapacidade, de miséria, não se inclinasse alguém feito de propósito para nos amar? Se não trouxéssemos no sangue a certeza de que somos muito preciosos para alguém? Recorrer à mãe é instinto vital. É o primeiro grito da criança no berço, a última invocação do ferido no seu leito de morte. Deus não quis que a vida sobrenatural fosse menos humana que a vida natural, mas ao contrário. Nem desejou que os homens adotados por ele no seu filho fossem como órfãos. E fez Nossa Senhora. Se ele é capaz de infundir no coração das mães comuns autênticas maravilhas de ternura, que há de estocar no coração da Maria por excelência. Realmente, o amor de Maria a seu filho e a nós, filhos adotivos, em certa maneira, deve igualar-se ao amor do Pai. Serão excessos, milagres de afeto e de doçura, algo misterioso como a vida da graça, a que corresponde, e como a encarnação, que é a sua razão de existência. O mistério único da encarnação ostenta sua universalidade, dando homens como mãe, em maternidade sobrenatural, a própria Mãe de Deus. Há um aspecto da encarnação, a redenção passiva, que não se pode realizar no próprio Jesus, mas se realiza em sua mãe. E, para a glória do Cristo, deve atuar-se nela totalmente, e é o mistério da Imaculada Conceição. Analogamente, há outro mistério da caridade de Cristo que não pode se manifestar no Senhor, mas que deve aparecer em sua mãe e exigir uma total abrangência. É o mistério do amor materno. Não julguemos que se trata de uma egoísta ternura de mãe, uma afetuosidade que faz sombra ao amor paterno. Não é isso. No cristianismo, nada há além de Deus e Cristo. Tudo provém daqui e tudo para aqui se dirige. A bondade que se manifesta em Maria pertence toda a Jesus Cristo, como a bondade infinita que se manifesta em Cristo. Toda a caridade criada
que aparece na humanidade de Cristo é ainda pouco, porque é uma realidade finita. De modo análogo, em comparação com o amor de Cristo, todo o amor se manifesta em Nossa Senhora. É ainda pouco, porque é reflexo da caridade criada por Jesus e de Jesus, né? Mas este reflexo é tão maravilhosamente adequado à realidade humana e tão revelador que, de fato, no plano providencial, é um aspecto do amor de Cristo que os homens enxergam claramente apenas olhando para a Mãe Santíssima. Assim como há uma faceta do amor de Deus que os homens veem claramente só olhando para o homem-Deus. Mas, se contemplarmos bem Nossa Senhora, em definitivo, veremos somente Jesus Cristo e somente Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Maria, assim como a igreja, apenas conduz, mas diretamente e com mais segurança a Deus, o dom de nosso coração. Não é lindo isso, gente? É lindo demais. Se vocês forem pensar, Deus nos deu a Virgem Maria. Ele sabia por que Ele queria nos dá-la. Ele sabia que nós precisaríamos de um olhar de mãe. Minha mãe está aí, ó. Você, minha filha, é muito abençoada. Maria está sempre com você, te protegendo e te abençoando, sim. E graças a Deus que Ele me deu essa mãe tão linda. Um dia perguntaram para Santa Teresinha: ei, Mari, tudo bem? Um dia perguntaram para Santa Teresinha assim, se ela pudesse escolher vir como Nossa Senhora ou vir como Teresinha, quem que ela escolheria? E ela escolheu: eu queria ser Teresinha mesmo. Aí todo mundo falou: nossa, mas por que você não ia querer ser Nossa Senhora? Ela falou assim: porque ela não tem uma mãe tão linda como a minha. E é assim que a gente deve ver a Virgem Maria. A Teresona, Santa Teresa d'Ávila, fala uma outra coisa, que ontem, quando eu ouvi, eu falei: gente, eu acho que eu nunca mais vou rezar uma Ave Maria como eu rezei. Acho que daqui para frente vai ser diferente todas as minhas Ave Marias. Ela diz o seguinte, que se ela pudesse dar toda a eternidade dela, voltar aqui para ter a dádiva de uma Ave Maria, ela voltaria. Uma Ave Maria é algo tão grandioso e às vezes a gente acha pouco. Um dia um padre deu um livro para uma senhora e aí ela falou: quanto é, padre? Ele falou: uma Ave Maria. Ela falou: mas só isso? Ele falou: peraí, você está achando pouco? Você acha pouco uma Ave Maria para a minha alma? A Ave Maria tem um poder gigante. Nós só vamos saber disso quando a gente morrer. Então não perca um tempo. Se tiver sem nada para fazer, não pega celular não. Vai rezar Ave Maria. Reza várias Ave Marias por dia. Ao longo do seu dia, ofereça pelas almas, para que Nossa Senhora dê o sufrágio às almas do purgatório. Ela está o tempo todo buscando essa graça das nossas mãos, do nosso coração. E assim, automaticamente, quando nós oferecemos uma Ave Maria, nós estamos oferecendo para quem? Para Nossa Senhora. Quer dizer que quem que vem buscar? Nossa Senhora. Quer dizer que quem está do nosso lado? Nossa Senhora. Então você vai pedir quantas Ave Marias? Reza todas que você puder, porque vai ser sempre ela vindo te buscar. É o tempo todo do seu lado. Que bênção, que alegria. Então vamos lá. Vamos à oração de Santo Agostinho, vamos à oração do Ave Maristela e à Ave Maria, oferecendo a todos os padres e seminaristas e a todos os diáconos, pela santificação do clero, pelos bispos, pelo Santo Padre Papa Leão, que a gente faça disso também uma prática de rezar sempre para os padres, para os seminaristas, para toda a Santa Igreja, tá bom? Amém. Vós sois, ó Cristo Jesus, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, e sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência de minha preclara,
minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por quem toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardeis. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Jesus, ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração, de minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e me converta num incêndio todo divino a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame no íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que um dia, no dia de minha morte, eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Não deixem de rezar a ladainha do Espírito Santo e o Santo Terço, hein, galera? Terço a gente vai rezando logo cedo, pra gente não perder tempo. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, minha mãe, te amo. Tchau, Mari. Tchau, Aline, Lê. Tchauzinho, Tereza, Marli. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Hoje eu já devo postar o Pix lá do Seminário Arquidiocesano, para quem puder fazer o gesto concreto, ajudar os seminaristas, para eles terem dinheiro, para eles comerem, para eles comprarem o livrinho deles, as coisas, né, para eles. Isso sempre ajuda e é uma graça de Deus, sempre a gente consegue oferecer para eles essa graça. Eu fico muito grata a Deus por poder ajudá-los. Também pedir para vocês, né, quem for daqui de Indaiatuba, saber como que nós vamos organizar. Vão ser 2 missas, uma das 7 horas da manhã e uma do meio-dia. Essas 2 eu estarei presente. À noite eu não conseguirei, tá bom? Mas essas 2 eu estarei presente, tá bom, gente? Um beijo no coração e a gente vai se falando. Tchau!